Bem-vindo, gente, então, para a nossa aula aqui do grupo de estudos. E o tema da nossa aula hoje é o capítulo 8, né? O capítulo sobre planos de ação. O livro de referência é esse aqui, ó. Para quem tem esse livro, é o livro, a gente brinca, né, com muito respeito, que é a Bíblia da TCC. Inclusive, para quem for adquirir, eu recomendo esse aqui, gente, o mais recente, da terceira edição, tá? Que está muito mais atualizado, tem conteúdos novos, inclusive. A gente traz um pouco aí dos princípios básicos da TCC, traz alguns apanhados, fala bastante da relação terapêutica e mais um monte de coisa, tá? Então, se você está pensando em adquirir o livro da TCC, te recomendo a terceira edição, e ele continua e vai continuar sendo aqui a nossa referência do nosso grupo de estudos em TCC. A gente vai trabalhar, então, o capítulo 8. Para quem tiver com o livro físico aí em mãos, é a página 132. Para quem tiver em PDF, eu não sei te dizer, dá uma olhada aí, e se quiser, compartilha, que a gente sempre tem colegas, né, com PDF, e aí dá para se ajudar, certo? Eu vou usar, então, gente, o nosso slide para que a gente acompanhe. Acho que fica bem legal assim. Qualquer dificuldade de acontecer, eu estar falando e o slide não aparecer, comenta aqui para mim, que de vez em quando eu dou uma olhada aqui. E também, dúvidas que forem surgindo, fiquem à vontade para perguntar. Para quem está aqui no Instagram, não está me vendo direito, deixa eu mexer aqui só na câmera. Gente, clica aí na bio e vem para cá, tá? Deixa eu passar aqui para o lado. Bem-vindos aí mais uma vez. O que a gente vai ver, então, nessa aula? Bora lá, sem enrolação. Nessa aula, a gente vai aprender, ou quem sabe, até reforçar o que você já sabe aqui, que é como que a gente define plano de ação. Quais são os vários tipos de itens, de ideias de plano de ação. Traduzindo, gente, plano de ação nada mais é que tarefa de casa, exercício, desafio. E eu quero aproveitar e perguntar para você que está aqui me ouvindo, principalmente no ao vivo, né? Dá para interagir um pouco melhor. Como é que você costuma chamar aí com o seu paciente ou seu cliente? Você chama também de plano de ação, de exercício de casa, de tarefa, de desafio? Eu vou tomar mais um golinho de água quando vocês respondem aí. Tarefinha. Como é que você costuma falar aí com o seu paciente, com o seu cliente? Ó, a André respondeu aqui, ó. Tarefa de casa. A Elizabeth também. Gente, eu também costumo chamar tarefa de casa, tá? Então, quando eu falar tarefa de casa, desafio, exercício ou plano de ação, eu tô falando da mesma coisa, tá bom, gente? Só pra gente não se confundir. Mas no livro a gente vai ter esse termo aí, que é o plano de ação, tá? Então, a gente vai ver o livro, vamos lá. Espaço Neuro comentou. Me fala seu nome, por favor. É esse livro aqui, ó. Da Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da terceira edição. Tá? A principal autora aqui é a Judith Beck. Tá? Ó, olha aí que maneira, ó. Olha que legal, ó. A Vitória comentou, o PDF está na página 214. Para quem está no físico, 132. Vamos lá, então, gente. Vou compartilhando aqui, então, para o lado do meu slide. Qualquer coisa, dúvidas, fiquem à vontade. Sempre para perguntar, tá? Ah, só uma coisa, esqueci de falar. Eu falei do tempo, né? Mas eu não falei. Nessa aula aqui, a gente vai ter um material exclusivo para vocês baixarem em PDF, tá? É gratuito. E para você receber, você precisa estar aí nos grupos do WhatsApp. A gente vai mandar para vocês amanhã. E tem uma senha para abrir esse material gratuitamente, já vai estar no grupo. Qual é a senha? Daqui a pouco eu conto para vocês. E quando acabar a nossa aula, a gente vem fazendo isso nos últimos encontros, tem sido muito legal, recebi bastante feedback. Vai rolar um quiz. O que é um quiz, gente? São perguntas e respostas sobre a aula. Para quê? Para nos ajudar a fixar ainda mais o conteúdo, tá? É obrigatório? Claro que não, nada é obrigado. Mas se você quiser participar, será muito bem-vindo, principalmente para o teu aprendizado, para a gente fixar. Então, eu vou lá para o meu story do Instagram quando acabar a aula, deixo algumas perguntinhas com múltipla escolha, para se você responder lá, e vamos ver quantos você consegue acertar. Depois eu explico melhor, então, tá? Então, o nosso tema é o plano de ação, capítulo 8, e tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, sendo muito sincera e transparente, é o seguinte, de forma alguma eu posso prometer para você que está aqui me vendo aqui no ao vivo, ou até aí na reprise, que você vai ter algum resultado, por exemplo, na semana que vem, no próximo atendimento com o seu paciente. Por quê? Se eu te der essa garantia,
eu posso, de fato, estar equivocado, estar errando, né? Eu posso até insultar a inteligência de vocês, mas o que eu posso prometer, com toda certeza, é que eu vou te mostrar aqui agora, hoje, na nossa aula, como a gente pode utilizar diferentes itens no plano de ação para trabalhar com os nossos pacientes, com toda certeza, tá? Deixa eu passar o meu slide, então, aqui para o lado. Vamos lá. Quando a gente fala de plano de ação, posso começar, gente? Então, já passar aqui a ideia? Já estou passando, tudo é aula, né? Ó, repetir o número, vamos lá. Posso repetir pode repetir o nome do livro? A Raquel perguntou. Posso sim, é Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, é isso aqui, ó, a terceira edição da capinha verde, tá? Tá certo. Vamos lá, então. Quando a gente fala do plano de ação, como eu mesma comentei aqui, né, anteriormente, tradicionalmente, ele é chamado, pela maioria de nós, né, psicólogos, de tarefa de casa. E o que a gente vê, gente, tanto nos livros, na teoria, nos estudos, nas pesquisas, nos artigos e na prática, como está aparecendo para vocês aí, que o plano de ação, ou a tarefa de casa, ou o desafio que seja, eles devem ser considerados, atenção, uma parte, ó, integrante do processo de terapia e não opcional. Eu não estou falando aqui da resistência, porque existe sim uma resistência por parte de muitos dos pacientes ou do cliente de não fazer o exercício, né, a atividade. Aí é um outro ponto para a gente observar, por que será que ele não está fazendo? Mas, gente, plano de ação, ele precisa estar atrelado, ele faz parte do processo de terapia, tá? Então, todas as vezes que você atender o teu paciente, anota essa informação. Sugira, veja junto com ele de forma colaborativa o que ele pode usar daquela sessão durante a semana. Então, quanto mais envolvido ele estiver, melhor. Tá bom? Tranquilo até aqui? Acho que sim, né? E aí a ideia é, tá bom, Pri, eu sei, realmente já ouvi falar disso, mas como que eu defino planos de ação? Como é que eu faço isso? Por quê? Porque geralmente, né, inclusive quem está aqui deve atender, já atendeu, ou está atendendo, ou vai atender, enfim, criança, adolescente, adulto, como é que eu faço? É claro que cada plano de ação, cada atividade, cada tarefinha de casa precisa ser adequado para o seu paciente, para a idade, para a forma como ele pensa, para a forma como ele funciona, principalmente, tá? E é o que a gente vai ver aqui agora. Quando eu me faço essa pergunta, como que eu defino um plano de ação? A palavra que eu vou te responder é essa daí, anota aí, ó. Isso depende. Depende de quê? Da sua conceitualização. O que é a conceitualização? Quem é aluno lá dos nossos cursos sabe, hein? Conceitualização, traduzindo, é compreensão. É como eu compreendo o funcionamento do meu paciente. Depende também das aspirações, o que ele quer para a vida dele, do meu cliente ou do meu paciente. Depende também do que a gente discutiu, conversou, falou durante a sessão. E isso, inclusive, anota essa informação, ela é influenciada também pelo nosso plano de tratamento. Lembra que existem 2 tipos de plano de tratamento? A gente já falou sobre isso em algum momento também, em uma das oficinas que a gente fez recentemente. Além disso, na hora de eu definir um plano de ação, outra informação, anota aí. Depende também do que eu e o meu cliente ou o meu paciente, ele pensa que vai ajudar ele, mas acima de tudo, né, que ele esteja disposto, que ele seja capaz de fazer. Quando eu estou falando de capaz, de capacidade, eu não estou aqui questionando, né, se ele pode ou não fazer, nem falando de crença de uma forma geral, mas é do funcionamento dele naquele momento, porque pode ser que eu sugira um plano de ação para ele agora, vamos lá, pegar um quadro muito comum de depressão, e aí, de repente, aquela atividade, aquele exercício, não vai funcionar para o momento que ele está, para o funcionamento dele. Então, vai ter que ser uma outra coisa. Então, voltando aqui no slide, como que eu defino o plano de ação, dependendo de tudo isso daqui? Pode parecer, gente, muita coisa, mas se você parar para pensar, para quem já está atendendo, provavelmente talvez está um pouco mais envolvido nisso, é tudo muito junto e misturado. Para quem vai começar, pode ser que assuste, mas aos poucos a prática vai te trazendo muito mais segurança, com toda certeza, na hora de atender o seu paciente. Tranquilo, gente, até aqui?
Estou muito rápida? Deu para entender que para eu definir planos de ação, vai depender dessas coisas aí? Faz sentido? O que vocês acham? Pri, total sentido. Ai, Pri, não sei não, hein? Estou aqui pensando, estou com dúvida. Ou não faz sentido? O que vocês acham? Porque se a gente tem essa ideia, gente, em mente, torna o nosso processo de terapia muito mais claro, muito mais transparente, muito mais leve e muito mais seguro. A gente se sente mais seguro, com toda certeza, quando a gente vai para o atendimento tendo pelo menos uma ideia do que a gente vai ou precisa fazer, tá? Com certeza faz muito sentido, a Andréa comentou, a Elizabeth faz sentido, a Luana faz muito sentido. Tudo precisa, olha esse comentário da Andréia, tudo precisa ser personalizado. Anota essa frase da Andréia, é isso, precisa. Por quê? Porque a Andréia, a Luana, a Elizabeth, eu, você, nós somos pessoas, somos seres únicos, e os nossos pacientes também. Então, precisa sim ser personalizado. Muito boa a tua observação, Andréia. Vou continuar aqui no nosso slide, tá? Dúvidas? Comentários, fiquem à vontade. Tendo toda essa informação do que eu preciso, então, para eu definir planos de ação para o meu paciente ou para o meu cliente, eu preciso agora partir para os tipos. Por quê? Existem vários tipos de itens no plano de ação. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Lembrando que eu não vou ler, você já deve ter percebido, né? Eu não vou ler todo o livro, porque senão eu acredito que ia ficar algo muito cansativo. E essa não é a ideia. Então, tento traduzir o máximo aqui em tópicos, em pontos, para a gente pegar e absorver. Lembrando, depois vai ter o nosso quiz para a gente fixar ainda mais o conteúdo. Mas a gente está aí na página, capítulo 8, página 132. Depois eu recomendo você ler também, tá bom? Quais são, então, os vários tipos de itens no plano de ação para o meu paciente, para o meu cliente? São vários, eu vou começar pelo primeiro, anota aí. O primeiro dele é ler as anotações da terapia. De repente você fala assim, Pri, peraí, ler as anotações da terapia é muito óbvio. E é muito óbvio mesmo, gente. Só que às vezes a gente acaba deixando passar isso batido, a gente não percebe. E aí fica faltando alguma coisa, sabe? Então a gente precisa também estar ciente do que eu anotei ali no meu último encontro com o paciente, eu preciso retomar com ele. Certo, gente? Tranquilo até aqui. Eu vou tentar traduzir um pouquinho cada um aqui desses itens que eu vou compartilhar com vocês, tá? Podem mandando aí perguntas, comentários, daqui a pouquinho eu dou uma olhada, certo? Então, vamos lá. Essa leitura aí, ler essas anotações da terapia, ela acontece da seguinte forma, como eu já mencionei. Depois que eu conversei, quando a gente fala de discutir, a gente talvez pode pensar que é brigar, não, né? Mas discutir, de conversar com o nosso paciente sobre uma questão, sobre um problema específico. O que você pode fazer? Você pode, anota aí, pedir para o teu paciente resumir o que vocês falaram. Isso vai também te dar um parâmetro para ver se ele entendeu ou não, tá? Você também pode perguntar para ele o que ele acha. Eu faço muito isso também, eu gosto, acredito que isso até funcione muito bem, pelo menos na minha experiência. O que ele considera mais importante de tudo que a gente falou naquela sessão, para que ele consiga lembrar, para que ele consiga fazer durante a semana até a gente se ver. Geralmente, a gente acaba sugerindo, sim, algumas ideias de atividades, né? Mas é importante, lembre, tá? Sempre perguntar ao seu paciente. Então, esse é um primeiro item dentro do plano de ação, dentre vários que existem, que eu vou compartilhar todos eles com você aqui. Tem uma listinha aí grande, tá? Depois tem um material bem legal que eu vou explicar para vocês. Então, resumindo, ler as anotações da terapia é um dos primeiros itens. Então, discutir com o paciente um problema, uma questão, pede para ele resumir o que vocês falaram, para ver se ficou claro ou escuro. E também você pode, uma outra forma, perguntar para ele, fulano, o que você considera mais importante para você fazer durante a sessão, até a gente se ver na próxima semana, daqui a 15 dias. Então, esse é o primeiro item de vários tipos de plano de ação, tá? Deixa eu passar aqui para o lado para a gente ver mais um item. O próximo item é monitorar os pensamentos automáticos. Para você que já atende pela TCC, talvez isso faça muito sentido,
e geralmente nessa abordagem a gente trabalha muito em cima disso. Então, a gente está sempre, o tempo todo, né, monitorando aí os pensamentos automáticos do nosso paciente. Não só os pensamentos, né, as crenças também. Mas esse é o segundo item, monitorar os pensamentos automáticos. Vamos lá traduzindo, então, um pouquinho. Desde a primeira sessão, no primeiro encontro lá com o seu paciente, é sempre importante você perguntar para ele, por exemplo, ele traz uma situação para ti, sei lá, vou pensar aqui, gente, uma discussão no trabalho, uma nota baixa na faculdade, uma briga com o vizinho. Você pode perguntar para ele o que estava passando pela tua cabeça, pela tua mente naquela situação. Você pode trazer isso para a própria sessão. Isso vai te ajudar a monitorar, ensinar o seu paciente a monitorar seus próprios pensamentos. E aí você pode ainda sugerir para quê? Para que ele anote o humor que está mudando, que ele percebeu. Ou então, de repente, não aconteceu nada externo, mas às vezes é interno, é intrínseco. E aí ele estava de boa, bem, de repente ele começou, sei lá, a se sentir muito ansioso, ou muito angustiado, ou qualquer coisa que ele deixe muito desconfortável. Você pode perguntar para ele, você se lembra o que é que estava passando pela sua mente? Gente, isso é um exercício incrível no processo de terapia pela TCC, não sei por outras abordagens. Isso é ajudar a ensinar o seu paciente a monitorar, a ele entender que existe, anota aí, uma relação do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Então, é importante que ele entenda e ele pratique. Eu acho que essa é a melhor palavra, né? Eu falo muito pra gente, quanto mais se pratica, melhor fica. Então, monitorar esses pensamentos automáticos são sempre fundamentais. E essa perguntinha, ela é muito básica, muito comum e muito fácil de acesso. Pode ser que teu paciente não consiga identificar um pensamento que é muito comum, mas você pode, então, trabalhar em cima da emoção. Ele te traz a emoção, vamos tentar olhar para a emoção e aí voltar para o pensamento. Você pode mudar a ordem sem problema nenhum, tá? Seguindo aqui no meu slide. Opa, deixa eu voltar aqui para o lado. Então, monitorar esses pensamentos é o segundo item. O terceiro item que está aparecendo para você aí é esse aí, ó. Avaliar e responder os pensamentos automáticos. Juntando esse com o segundo que eu acabei de mencionar, a gente tem aqui os pilares da reestruturação cognitiva, que é o quê? Ajudar o paciente a identificar os pensamentos, que é o que eu falei, monitorar esses pensamentos. E depois esse aqui, ó, avaliar e responder os próprios pensamentos. De uma forma geral, todas as sessões é importante que a gente trabalhe junto com o paciente nesse processo. Então, você vai ajudá-lo, ele, a modificar, a identificar, como eu falei, pensamentos incorretos, a gente chama também de pensamentos inúteis ou disfuncionais. Eu não gosto de falar inúteis, não, tá? Eu prefiro falar disfuncionais, que de alguma forma, inclusive, possam estar interferindo, possam estar atrapalhando o plano de ação dele. E aí você também vai ensinar ele a avaliar o seu pensamento por conta própria. Qual é a ferramenta que a gente utiliza muito para esse processo? Anota aí. É o questionamento socrático, que é um conjunto de perguntas, né? Um conjunto de vários tipos de perguntas para ajudar o paciente nessa avaliação, né? Que é questionar o próprio pensamento, buscando as evidências contrárias a favor do que estava pensando e tudo mais. A gente não vai conseguir se aprofundar aqui no questionamento socrático, hoje vai ficar até meia-noite, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Ó, sim, faço isso, Pri. Que bom, gente, parabéns. Para quem não faz, ó, recomendo. E para quem já faz, parabéns, tá? Pri, tem mais itens? Que outra coisa que eu posso fazer aí no plano de ação? Tem sim, eu vou passar para você aqui e agora. Deixa eu passar aqui para o lado do slide. É o quarto item, que é realizar experimentos comportamentais. Para testar a validade das previsões negativas, é muito importante planejar sempre com o paciente, a gente chama, esse é um dos princípios na TCC, colaborativamente. Experimentos que ele consiga fazer, por exemplo, entre uma sessão e outra. Lembra do plano de ação, como eu comecei falando? Ele não é algo opcional. Faz aí, se der, tá tudo certo. A gente vai estar sempre tentando motivar, reforçar isso no paciente para que ele faça. Por quê? Eu sempre vi dessa forma e continuo vendo, para mim,
os exercícios de casa, eles são uma extensão da terapia, como se fosse uma ponte ligando ele até a próxima sessão. Agora, se ele não faz, existe uma resistência por trás. Vamos juntos investigar. Mas a gente também não vai se aprofundar nesse ponto aqui, senão a gente vai sair muito do nosso conteúdo aqui também, tá? E aí o próprio questionamento socrático, inclusive, que eu já até falei, pode ajudar também muito nesse processo, né, de identificar o que pode estar atrapalhando, né, também. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos lá para o quinto item. São 10 ou 11, tá, gente? Vou bater um material bem legal aqui, vocês vão conseguir aproveitar melhor ainda. Esse quinto item, que é desprender-se de pensamentos, geralmente não é regra, mas muitos pacientes ou clientes vêm para a terapia que fazem um processo de pensamento inútil, né? Não é uma palavra que eu gosto muito de dizer, mas vamos tentar traduzir ele aqui, ó. Muito autocrítico, de muita ruminação, pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos. Isso é muito comum, por exemplo, no toque, né? A gente até teve um encontro, acho que semana passada, sobre isso. E aí, para ele se desprender desses pensamentos, não só esse, mas qualquer outros que trazem para ele sentimentos muito negativos, você pode usar, inclusive, técnicas de mindfulness, né? Para poder ajudar o paciente a praticar entre as sessões. Aí eu vou aproveitar, estou com o livro aqui aberto, a gente vai ter uma aula sobre isso mais para frente, mas deixa eu ver aqui no livro que eu de cabeça, eu não sei. Já quero sugerir para que você que já tiver o livro, você pode, inclusive, dar uma olhadinha, tá? Aqui no nosso livro de referência, tem um capítulo, só identificar, é o capítulo 16, a integração do Mindfulness à terapia cognitivo-comportamental. A gente vai ter uma aula mais para frente sobre isso, mas se você quiser, você já dá uma olhadinha lá, vai ser um capítulo de referência para esse conteúdo de hoje, para esse ponto específico. E no paciente, numa pessoa, por exemplo, que tem toque, ele tem muitos desses pensamentos que eu mencionei, pensamentos muito intrusivos, pensamentos obsessivos, é por isso que ele precisa de rituais, né, o comportamento para aliviar, mas isso acaba reforçando e não ajudando, enfim, então técnicas de mindfulness, de meditação, de atenção plena, ajuda bastante também o paciente nesse processo. Tranquilo, gente? Vocês estão quietinhos hoje? Estão mais quietinhos, só estão ouvindo, né? Tem gente aqui no Instagram, gente, clica no link da bio e vem para cá. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui o meu slide, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui em vocês. Seguindo para o lado, o próximo item é o item 6, implementar passos em direção aos objetivos. Tá dando para vocês verem aí? Tá dando para acompanhar? Acho que o próximo, deixa eu tentar aqui aumentar um pouquinho mais o slide. Vocês conseguem ver? Tá tranquilo aí para vocês? O slide está aparecendo direitinho. Para você que está na reprise, provavelmente está. Você pode dar pausa, só pegando os pontos aí importantes também. Bom? Sim, né? Tá perfeito. Ok, então vamos continuar aí. Esse sexto item do plano de ação, tudo isso a gente faz na terapia, tá? Que é implementar passos em direção aos objetivos. Traduzindo é o seguinte: é importante que você pergunte para o teu paciente ou para o teu cliente, inclusive você que está aqui, você costuma chamar de paciente ou cliente. É importante que você pergunte para ele qual é o objetivo dele para aquela sessão. Como assim, Pri? Ele não veio para terapia, ele já me trouxe lá na avaliação um monte de coisas já, gente. Mas pode acontecer daquela sessão, pode, por exemplo, acontecer com você amanhã. Você vai atender e aí teu paciente traz um novo objetivo para trabalhar. E aí você vai falar, não, vamos trabalhar isso aqui não, vamos trabalhar daquela listinha lá da semana passada. Não, a sessão é do paciente, a terapia é dele. É claro que a gente às vezes vai fazer alguma sugestão, alguma orientação, mas é importante que em cada encontro, a nossa informação também, você trabalhe com o objetivo, com o problema que ele quer para aquele dia. E é claro, vocês juntos vão decidir os passos que ele pode dar na próxima semana. Então, vamos pensar aqui no exemplo prático. Eu sempre me lembro de uma situação muito específica de uma pessoa em que ficou desempregado. E aí, desespero da pessoa, né? Caramba, né? Pai de família, como é que eu vou fazer? E aí ficou pensando em várias possibilidades, também não se via parado. O que eu vou fazer?
E aí a gente começou a pensar em possibilidade, eu tento no máximo puxar isso dele, do paciente ou do cliente, né? Para poder ele buscar dentro dele mesmo. E ele teve uma lembrança. Eu me lembro que um tempo atrás, numa determinada situação, eu vendi água numa praça. Garrafinhas de água mineral. De praça que eu tô aqui, ó. Uma menorzinha. E eu falei, você acha que dá certo? Tá. Vamos tentar? Vamos. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Não sei. Calma, respira, vamos ver. É ir comprar a garrafinha lá na loja, no mercado, sei lá, um lugar específico lá. Ok, quantos? Eu vou pensar, vou ver o que eu consigo. Ok, sabe? Então, é traçando. Gente, é muito detalhezinho. Isso clareia, isso, libera aqui, a visão, que às vezes é algo que está tampando a visão do paciente. Isso faz parte disso daqui, de trabalhar em direção aos objetivos. Então, é importante que em cada sessão a gente faça isso com o paciente. Inclusive, identificar, como eu falei, obstáculos que, de alguma forma, possam estar atrapalhando, né, ele alcançar determinado objetivo. E aí você vai trabalhar de sessão em sessão. Isso, por exemplo, é um tipo daqueles planos de tratamento, dos dois, a gente tem o geral. Esse que eu acabei de mencionar é o específico. É quando a gente trabalha um pouquinho em cada encontro com o paciente, para que ele consiga alcançar o seu objetivo. Certo, gente? Tranquila até aqui? Pri, ficou mais difícil. A maioria chama de cliente, outros paciente, outros dizem... A Elizabeth comentou os dois. A Eunice falou, como eu trabalho na área da saúde municipal, eu chamo de paciente. Legal. Quando eu trabalhei no CRAS, eu não trabalhei como psicóloga, na época eu era estudante de psicologia, e lá eles chamavam de usuário, né? Lá no Rio. Não sei como que é em outros estados, né? E também, claro, atendimento psicológico nessas unidades, pelo menos da que eu participei, pelo menos que eu saiba, não é de terapia, é uma outra proposta, né? Mas cada lugar vai chamar de um termo, tem um termo específico, né? Eu também. Eu geralmente, na verdade, eu chamo de paciente, né? Eu sempre pergunto, a maioria também ainda chama. Nos livros você vai ver muito cliente, o termo, né? Mas o que ficar melhor para você, tá tudo certo. Vamos voltar aqui. Voltar não, vamos caminhar para frente. Qual é o 7º item do plano de ação? É esse que está aparecendo aí, ó. Engajar-se em atividades para melhorar o afeto. Gente, essas atividades aí, ela costuma estar de uma forma muito direta às aspirações, aos valores e até os objetivos que o paciente ele traz. E muitas vezes, quando a gente trabalha nessas atividades para melhorar o afeto, ou seja, para as emoções, o sentimento dele, muitas vezes são atividades de autocuidado, de interação social, de melhorar, né, melhorar a organização da casa, do trabalho, dos estudos, até para ele começar a sentir, né, experienciar sentimentos de domínio, de prazer, de propósito. E ele, caramba, eu consigo, é difícil, mas é possível. Então, engajar significa envolver o paciente ou o cliente em atividades que tragam para ele uma melhora na forma como ele está se sentindo. E o autocuidado, por exemplo, como eu citei, faz parte. O que é o autocuidado, gente? Um banho mais demorado, cortar as unhas, escovar os dentes. A gente está falando, por exemplo, aqui, no quadro de depressão, quando a higienização ela é muito afetada. No quadro de ansiedade social, por exemplo, a interação social também. Na depressão também, né, que existe o isolamento. Então, a gente estimula ele numa interação social. Quanto mais ele se envolver, mesmo que pouquinho, isso vai ajudar, vai melhorar o afeto dele. E a gente vê como isso acontece. Então, todas essas ideias a gente vai sugerindo ao nosso paciente, sem nunca a gente ser algo obrigatório. Vamos lá, você tem que fazer. Claro que às vezes a gente vai ter vai precisar ser um pouco mais firme, às vezes na hora de falar, de se comunicar, mas é sempre sugerindo. Quando você faz isso, não sei se você já passou por processo de terapia, eu faço. E aí, quando você recebe essa sugestão com muito carinho, com muito cuidado, o paciente ele se sente importante. Alguém aqui já foi em um hospital, em algum atendimento público? Geralmente isso acontece no público, pode ser que no particular também, que o médico nem olha para a sua cara. Alguém já passou, né, para o seu rosto, nem olha para você? Alguém já passou por isso? Eu vou levantamento de 2 mãos. Se você também, você deve pensar, como é que você, se você falar, se não quiser, mas como é que você se sente? Como é que você já se sentiu? Várias vezes a Luana comentou,
Não é ruim, gente? É péssimo. A gente está ali passando mal, com dor, né? Geralmente dor física no hospital, no SUS, no UPA, enfim. E aí, vai só escrevendo, vai tomar uma injeção. É horrível, é um sentimento horrível. E é importante que isso na terapia também não aconteça. Mas acontece? Acontece. Infelizmente, acontece. É horrível, a Vera comentou. É horrível, a Morgana disse sim várias vezes. É muito ruim, né, gente? Péssimo, o próprio profissional perde toda a credibilidade. Claro que na terapia a dor, apesar de vir muitas vezes dores físicas, que somatizam no nosso corpo, a gente está falando de dores emocionais, que eu acredito que é, sei lá, muito mais complexo, né? E eu acredito muito que terapia é um ato de coragem. Você que faz terapia, você que já fez, está pensando em fazer, eu sou uma, né? Que eu tinha muita resistência. Fazer terapia é um ato de coragem. Tem que ser muito corajoso, né, gente? Fala isso para o teu paciente. Você sabe que isso é verdade. É péssimo, né? Jéssica comentou. Fiz um estágio com um psicólogo muito grosso. Eu, como aprendiz, tive que conversar com ele sobre as práticas dele. Que chato isso, né? Já aconteceu comigo e, olha, nem foi pelo SUS, pelo plano de saúde. Olha isso. Então, a gente vê que isso acontece em todo lugar. E eu espero muito, com muito cuidado, com muito carinho, para que você reflita. Se em algum momento você se perceber assim, de repente é o momento de você dar uma pausa, voltar para a sua terapia, começar a sua terapia e entender por que você está agindo assim, o assado, né? Para poder acolher, né, ouvir o seu paciente. É triste, muito triste. Vou seguir aqui nos meus slides, tá, gente? Vamos lá, qual é... Gente, essa aqui também é muito legal, esse tipo de atividade. Isso acontece também em muitos casos. Às vezes eu cito alguns tipos de transtorno para a gente trazer algumas características. Gente, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente de um transtorno, de um diagnóstico, tá? Porque somos seres humanos. Mas a lista de créditos também ajuda muito. E é um tipo de atividade, de plano de ação, de exercício de casa, muito bacana. Geralmente, é importante que você sugira para o paciente que ele mentalmente se elogie, se ele puder escrever, quando a gente fala lista de crédito ou de méritos, é a mesma coisa, tá? Ele pode escrever uma lista durante o dia, de qualquer coisa que ele faça, mesmo que ele veja assim, mas foi difícil, mas ele conseguiu. Então, mesmo assim, escreva, eu não consegui completar, mas conseguiu começar, já está valendo. Então, essa lista de méritos também é muito legal. E eu me lembrei desse exercício, estou me lembrando aqui agora, e lá no meu Instagram, para quem quiser conhecer, para quem não conhece, que é o @PriscilaGuiarP, tem essa técnica, lista de méritos, lá no feed. Dá uma procurada lá, vai voltando lá. Tem um tempinho que a gente postou um passo a passo de como você aplicar esse exercício. Também é muito bacana. Infelizmente, a gente não vai conseguir explicar todos eles aqui, aplicar todos, porque senão seria uma vigília, né? Mas eu quero fazer para vocês aqui essa lista bem completinha. Depois, daqui a pouquinho, tem um material também, tá? São 11, tá, gente? Eu não falei no começo, a gente está no 8º, a gente já está caminhando um pouquinho mais aí. Então, essa lista de mérito é uma tarefa muito legal, principalmente quando você percebe que é um paciente autocrítico, tem crenças aí muito fortes de incompetência. Você pode sugerir, inclusive, para ele, né? Usar esse tipo de atividade para ele ver que é possível. É difícil? Mas é possível. Então, você pode pedir, sugerir, conversar com ele. De repente, ele não lembra de nada, né? Você pode perguntar e você vai tentando junto com ele. Vamos lá, como é que foi essa semana? Não consegui fazer nada. Vamos lá, nada. Você conseguiu, sei lá, tomar um banho? Consegui. Então você conseguiu. Olha, você estava meio desanimado até para tomar um banho, né? A higiene não estava muito legal. Você conseguiu. Opa, olha que legal. Não fez nada. Tá, vamos lá. Você falou com alguém essa semana? Falei com a vizinha. Opa, você conseguiu falar com alguém, você mandou um oi no WhatsApp, no direct, sei lá, você foi lá assistir uma aula, você ouviu uma música, olha quanta coisa. Você vai cavando junto com ele. E isso vai trazendo para ele um senso de, caramba, é possível. Eu estou mal, eu estou péssimo, mas é possível, olha só, eu consegui. É fácil esse processo? Claro que não. Por isso que ele está em terapia. É por isso que ele tem você para ajudá-lo, né? Você que já está formado, você quer recém-formado, está atendendo lá na faculdade, no estágio também, tá?
E é importante que ele dê esse crédito a ele mesmo, você reforce isso também. E tem uma outra técnica dentro dessa, não só dentro dessa, mas em qualquer momento de terapia, eu faço muito, você já deve ter percebido, até nas aulas, que é a técnica de autoexposição. Quando você expõe ao seu paciente uma situação tua particular. Lembrando sempre de ser muito claro, transparente, genuíno. Se não aconteceu, não precisa você contar nem inventar. Mas se já algo parecido ou próximo a isso, você pode fazer essa autoexposição. Isso, inclusive, motiva muito ele a entender, caramba, olha só, a minha psicóloga também é ser humano. E somos, né, gente? Somos cheios de problemas, de dificuldades, de erros e de falhas. Quem não, né? Certo? Vou voltar aqui para o meu slide, vou seguir aqui para o lado. O nono, né? O nono item, que é praticar habilidades comportamentais. Praticar habilidades comportamentais, como o próprio nome diz, é um próprio comportamento, né? Para quê? Para que ele consiga aprender novas formas, estratégias, meios, enfim, para que ele consiga resolver seus próprios problemas. Por quê, gente? Presta atenção aqui. Na TCC, se tem, além de vários princípios, um deles é tornar o paciente ou o cliente o seu próprio terapeuta. A ideia é que ele não dependa de você 100% ou para todo sempre, amém. Mas que ele aprenda com você novas habilidades, porque terapia, na TCC, ela vai ter um tempo para acabar. Eu posso começar um novo problema que ele quer continuar, ele pode retomar? Claro que pode, mas existe um passo a passo, existe uma estrutura, existe um caminho, existe uma rota. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre essa rota com vocês aqui. Mas é importante, então, ajudar ele nessa prática, desenvolver novas habilidades, estratégias para lidar com o problema entre uma sessão e outra, e quando a terapia acabar, é um dos itens para você trabalhar com o paciente, como o próprio mindfulness que eu falei também, que é uma técnica de meditação, relaxamento, tudo isso. Planejar, né, de repente, tá com muito problema financeiro, vamos planejar esse orçamento aí, vamos colocar no papel. Uma dificuldade de me comunicar, vamos tentar aí partir para os experimentos, as habilidades comportamentais, vamos começar a tentar. É fácil? Claro que não, mas tudo é possível. Por isso que ele está, de novo, né, em processo de terapia. Então, essa prática de habilidades comportamentais, ela é também muito importante dentro do plano de ação, tá? Tenho mais duas, essa e mais uma aí. A próxima é engajar-se em biblioterapia. O que é isso? Você pode orientar o seu paciente, indicar, inclusive a gente faz muito aqui, por exemplo, até nas nossas aulas do grupo de estudo, como eu já mencionei o capítulo 16 sobre a técnica de mindfulness, você também pode, dentro do que vocês trabalharam naquela sessão, indicar para o seu paciente algo para ele ler, um livro, um artigo. Eu falo muito, né, do canal Minutos Psíquicos, por exemplo, que é lá no YouTube, onde tem vários vídeos bem de psicoeducação, muito legal, muito claro para terapia, leitura, filmes, eu recomendo muito também lá no meu Instagram, vocês também sempre mandam para mim sugestões. Para quê? Para que ele consiga usar entre um atendimento e outro. Mas lembre-se, a ideia é que seja tudo muito relacionado. Se eu estou falando com ele sobre... é importante que eu recomende a ele um artigo, algo para ele ler, ou para assistir, ou para ouvir, que tem uma conexão direta com A e não com B, para não confundir a cabecinha dele, tá? Então, às vezes, livros sobre depressão, sobre ansiedade, enfim, o que você achar aí que é importante, que seja importante para reforçar, eu também te sugiro. Por exemplo, o filme para trabalhar, eu gosto muito do transtorno obsessivo compulsivo, foi o mais recente que a gente falou um dia desse aí nos encontros ao vivo, é o Toque Toque. É um filme muito divertido, apesar de ser um processo, algo muito complexo. Tem uma outra também, estou tentando lembrar, de um filme também que eu mencionei um tempo atrás. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Existem vários. Eu gosto muito de filme, até porque eu sou muito visual, né? Mas tem muitos aí. Você vê o que você assistiu, que faça sentido, tem uma relação com o que ele te traz. Estou tentando lembrar aqui, mas não vou me recordar agora. Então, esse engajar-se nada mais é, traduzindo a palavra, envolver o seu paciente em conteúdos que estão relacionados com o que vocês estão trabalhando, para reforçar ainda um pouco mais todo o aprendizado dele, todo o desenvolvimento, tá? E por último, e não menos importante, é o 11º, que é preparar-se para a próxima sessão de terapia. Parece muito óbvio, e é muito óbvio, né?
A parte inicial de cada sessão da terapia, do atendimento, ela pode ser muito acelerada, se o cliente ele refletir sobre o que será importante dizer antes de entrar no atendimento com você. Como assim, Pri? Existe um material, gente, muito legal. Deixa eu ver se eu vou achar aqui com vocês, ó, que é o exercício de preparação para a terapia. Eu anotei, tá na página, deixa eu ver se eu vou confirmar aqui, acho que é 174. Deixa eu ver se está aqui mesmo para vocês, quem quiser anotar. Isso mesmo, ó, presta atenção aqui, ó, nesse livro, que é a nossa referência, a terceira edição, pode ser que tenha, na verdade, tem na segunda edição, eu não lembro de cabeça, que a maioria tem o da segunda edição ainda, o livro. Mas nesse da terceira edição, a página 174 tem uma figurinha, tem um recorte, onde tem essa folha de exercício de preparação para terapia. Ali dentro são algumas perguntas que você pode utilizar para preparar o seu paciente para a próxima sessão. Isso facilita ainda mais o que vocês irão trabalhar. Porque alguém já passou por isso? O paciente chega e você pergunta para ele, sobre o que você quer falar hoje? Aí ele fala assim, ó, não sei. Alguém já passou por isso? Eu já. Então, essa folha também aí ajuda muito. Essa folha de preparação para a terapia, que é o seu paciente que vai responder, ajuda bastante, tá? O canal, vocês estão perguntando, é o Minutos Psíquicos. O canal lá no YouTube, onde tem vários vídeos aí para ajudar muito no processo da terapia, tá? Vou passar aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu falei que tem um material dessa aula, lembra? E tem a lista de atividades continuadas. Tudo isso que eu disse para você, a gente chama de atividades continuadas. Tudo isso que eu disse e que eu detalhei, mas nem muito, porque senão a gente ia ficar muito mais tempo aqui. Eu vou mandar para vocês como um presente. É uma forma de eu agradecer, né, a tua presença, a tua participação, o teu engajamento, o teu envolvimento aqui no nosso grupo de estudos. Eu sei que tem, pelo feedback que vocês me mandam, tem ajudado bastante. Eu fico muito feliz por tudo isso. E eu vou mandar para vocês lá no direct. No direct não, gente. No WhatsApp, no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Vou repetir aqui para a gente fixar. Eu vou mandar para vocês essa listinha aí com todos esses exercícios, tá? Só que tem uma senha. Deixa eu ver qual é a senha. Eu vou falar agora aqui para vocês. Para você baixar gratuitamente lá no grupo, já vou mandar para lá. Você vai clicar no PDF e vai falar assim, ó, coloca a senha aqui, o código, alguma coisa. Você vai colocar atividades. Quem puder escrever aqui no chat já ajuda também. Atividades no plural. Imagina, viu? Anota aí, ó. Atividades no plural. Ó, mas é em minúsculo. A Jéssica comentou ali. Se a Jéssica puder reescrever. Isso, quem puder, ó. Atividades, tudo minúsculo, tá? O A maiúsculo não, senão não vai entrar, não vai abrir. Isso, tudo juntinho, é uma palavra só, mas no plural. Vou mandar para vocês amanhã no grupo do WhatsApp. Lembrando, se você não tiver nenhum dos grupos, o que você tem que fazer? Me chamar lá no direct do Instagram, que eu mando para você, tá bom? Eu vou apresentar para vocês aqui a nossa rota da terapia eficiente. Eu espero muito que possa te ajudar, mas eu só quero fazer um resumindo aqui bem rapidinho. Não existe, gente, uma fórmula mágica, né, uma fórmula estabelecida para determinar planos de ação, tarefas de casa, exercício. Por quê? Porque isso vai depender de muitas coisas. Que coisa? Tudo aquilo que eu falei. Da tua conceitualização, das aspirações do teu paciente, do teu cliente, mais um monte de coisa. Por isso que ele precisa ser, como alguém comentou aqui, personalizado. Porém, existem vários tipos de itens de plano de ação que a gente chama de atividades continuadas. E eu vou mandar gratuitamente para todo mundo lá no grupo do WhatsApp um modelinho em PDF para você baixar. Só colocar a senha que eu já mencionei, que é atividades, com tudo minúsculo no plural, tá? Deixa eu voltar aqui. E para a gente finalizar, tem um exercício de casa. Eu vou apresentar para vocês aqui. É importante que a gente tente praticar também. Então, você pode pensar aí sobre uma atividade que você evitou nas últimas semanas, nos últimos dias, nos últimos meses. Que problemas práticos ou cognições atrapalharam? O que você faz ou poderia ter feito para superar essa evitação? Você também pode definir um plano de ação, né? Difícil para você mesmo na próxima semana.
e aí você vai tentar entender o que será que me atrapalhou de fazer isso, de executar essa atividade. Tudo isso eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas tem uma coisa, gente, que muitas vezes nos atrapalha no processo da terapia, do atendimento com o paciente. Ó, tem umas sugestões de livro aí, né? De leitura, eu acho, filmes, eu acho. Muitas vezes a gente não praticar. E é uma coisa que eu falo muito, pelo menos comigo, né? Eu tento colocar muito em prática. Às vezes não vai ser exatamente como eu pensei, mas eu sempre falo, quanto mais se pratica, melhor fica. É a repetição, não tem jeito. E se você se comparar com um coleguinha que talvez está um pouquinho mais à frente que você, é natural que a frustração venha. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Olhando para esse slide que está aparecendo aí, eu queria que você me respondesse. Para você, nesse momento, olhando para ele, acho que já está aparecendo para vocês aí, deixa eu ver se está. Olhando, desses 3 momentos, qual deles você se percebe? Você olhando assim, caramba, Pri, eu acho que eu estou no momento 1, no momento 2 ou no momento 3? 1, 2 ou 3. Você é recém-formado, tem pouca experiência prática. Você se enxerga nesse momento? Ou não? Não, Pri, eu não sou recém-formada. De repente, você está mudando de abordagem, sente dificuldade em adaptar aí os casos que já estão em andamento, porque, de repente, você está vindo, sei lá, atender... Você atendia pela psicanálise, agora tu está vindo para TCC. E aí, tu está mudando de abordagem, é natural essa dificuldade surgir, adaptar o que você já está atendendo, os casos, as demandas, os pacientes, com a nova abordagem. Ou não, de repente, você está em transição de carreira. Você está vindo, né, do RH, da escola, sei lá de onde, e aí também é provável que você sinta dificuldade de se adaptar a esse novo contexto clínico. Pensando em dificuldade, qual dessas vocês acha que é o seu momento? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, 2, 1, 2, 1. A maioria está meio dividido, né, entre 1 e 2, mudando de abordagem, recém-formado. Tem também o 3, em transição de carreira. Tem alguns aqui, que legal. Pouca experiência. Então, vamos pensar aqui no recém-formado no 1. Que legal, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, independente do momento em que você se percebe hoje, que você se enxerga, você fala assim, caramba, eu estou nessa fase aqui agora, nesse momento, eu acabei de me formar, estou com pouca experiência, às vezes eu não sei por onde começar. Ou não, já estou atendendo meus pacientes, mas eu estou vendo que essa abordagem aqui, falando de TCC, que é o que a gente está falando aqui, tá, gente? A TCC é o que eu estou começando a entender, estou achando que faz sentido, mas eu estou vendo de uma outra, eu trabalhava com existencialismo, e agora eu vim da Gestalt, eu não sei nada da TCC, e agora? Estou com os casos, o que eu faço? Não, estou vindo de outra área, né, de carreira, e estou vindo para a clínica, para atendimento. Então, ó, independente do momento que você se sinta, se perceba, agora eu quero mostrar algo para vocês aqui. Dentro aqui, deixa eu passar meu slide para o lado, para te mostrar aqui algo. Ó. O nosso curso avançado em TCC. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, alguém comentou, você viu algum anúncio por aí, ou até em alguma aula eu falando. A gente tem o nosso curso avançado em TCC, que ele traz muitas ideias e muitas propostas que eu vou explicar para vocês aqui. Essa aí sou eu, tá aí o meu CRP, inclusive hoje uma pessoa entrou em contato querendo ver meu CRP, não viu lugar nenhum, passei lá para a pessoa, tá aí também. O meu Instagram, que eu já falei, que é o @PriscilaGuiarP. Eu, para quem não me conhece, né, eu sou psicóloga, tenho uma pós em neuropsicologia e uma especialização na TCC. Eu já trabalho aqui, né, ajudando muitos colegas de profissão, colegas em formação, né, estudantes de psicologia, no Brasil e fora. Inclusive, a gente viu uma colega aqui da África que está aqui com a gente, eu acho que ela está aqui ainda ao vivo. A gente tem dos Estados Unidos, do México e vários outros lugares também. E aí a gente tem, de tanto a gente conversar, a gente vai ouvindo muitos feedback, muitos pedidos, muitas sugestões, orientações e tudo mais. A gente, então, depois de ouvir tantos feedbacks, tantas mensagens, a gente resolveu desenvolver o curso avançado em TCC, que qual é a proposta dele? É te ajudar, né, é te ensinar a traçar uma rota de uma terapia eficiente. O que isso quer dizer, Pri? É te ajudar desde a avaliação, do primeiro contato com o seu paciente, lá quando você está usando a anamnese, até encerrar, até ir embora, até você dar alta, até você finalizar o processo. No nosso curso avançado tem essa proposta, muito amarradinho, do começo ao fim. E eu quero mostrar para vocês como que funciona ele aqui.
tá? O curso, se você vir para o curso, o acesso a ele é imediato. Então, você se inscreve, você já consegue acessar o curso, tá? São 6 módulos gravados, são 12 encontros ao vivo. Sim, a gente tem encontros ao vivo todos os meses. Além disso, tem 5 bônus, e tem mais bônus que eu vou mostrar para vocês também ainda hoje. Acesso à caixa de ferramenta inédito, com vários materiais. Apostila, cada módulo tem uma apostila em PDF para você baixar. Tem a comunidade dos alunos, que lá dentro acontece também o suporte, que é o Tira Dúvidas. Tem certificado, depois de você assistir todas as aulas, você pode solicitar o seu certificado de conclusão de curso, e o teu acesso é por 365 dias. É um tempo bacana, dá para você ver e rever todos os conteúdos, inclusive as aulas, os ao vivo, as reprises, e também os bônus e mais bônus que a gente vai apresentar para você aqui hoje, tá? A ideia geral, como eu já falei, é te ajudar, então, a traçar uma roda de uma terapia eficiente, para que, se isso for algo muito comum para você, procurar uma coisa aqui, uma coisa ali, você tenha tudo isso dentro do curso, tudo muito completinho. E, é claro, qualquer falta que você sentir, é só chamar a gente, né, pedindo sugestões e orientações. Como que funciona, né? Tá aí a nossa ementa do curso. Lá no módulo 0, que é o Comece Aqui, é onde você recebe as nossas boas-vindas. E lá a gente também te explica qual o link que você tem que clicar para entrar no suporte, na comunidade dos alunos, onde acontece suporte e tudo mais. No módulo 1, a gente traz uma visão geral da TCC, a gente traz sim, um pouquinho de história, um pouquinho de teoria, é importante, mas sempre com videoaula direto ao ponto, de forma bem objetiva. Pelo menos assim, a gente tem recebido esses feedbacks, tá? No módulo 2, como realizar a sessão de avaliação. Então, lá a gente te mostra no passo a passo a estrutura dessa primeira sessão. E, geralmente, a gente utiliza ali a anamnese, mais um monte de coisa, né? A gente vai colhendo com o paciente. Mas depois que a gente termina essa sessão de avaliação, o que a gente faz depois para o próximo encontro, que já é a primeira de terapia? Lá a gente te conta também, tá? No módulo 3, como realizar a primeira sessão de terapia, que foi o que eu acabei de dizer. Também tem uma estrutura, e geralmente a gente segue essa estrutura, que é um norte, um roteiro, até o final da terapia. Já no 4º módulo, é o término de prevenção de recaída. Pode acontecer? Pode. É regra? Não, mas acontece. E se acontecer, o meu paciente, ele retroceder, estava evoluindo na terapia, melhorando, e ele deu uma recaída. O que eu faço? O que eu faço? Como que eu faço? Lá a gente te conta. No módulo 5, são as principais técnicas da TCC. Alguém comentou aqui sobre conceituação, né? Ou conceitualização cognitiva. Lá tem conteúdo sobre isso, sobre pensamentos, sobre crenças, sobre todo esse processo de identificar pensamentos, avaliar e responder, assim como as crenças, técnicas e mais um monte de coisa, tá bom? Só nesse módulo são 60, quase 60 aulas. Os bônus que eu falei são 5. Então, o primeiro bônus, inclusive, é como aplicar a anamnese. Então, de repente, você já sabe, você tem uma ideia, ou talvez sinta alguma dúvida, lá a gente te explica. Lá na videoaula, a gente abre uma anamnese vazia, uma anamnese preenchida, vai te explicando pontos a pontos. No bônus 2, como usar o DSM para diagnosticar. Inclusive, isso aqui é como se fosse, de fato, assim, um segundo passo do todo o processo da terapia. Eu peguei lá na anamnese, conversei com o meu paciente, peguei um monte de informação. E agora eu preciso ver, será que ele fecha um diagnóstico? Qual é a ferramenta que eu uso? O DSM. Lá eu te explico. Inclusive, a gente também mostra lá um caso fictício, mostrando os pontos que a gente precisa estar atento para ver se fecha ou não. Eu abro a anamnese, inclusive o DSM, para vocês verem por dentro as informações que eu pego na descrição do caso, e eu vou lá dentro do DSM para ver se fecha ou não, tá? Não vou te dizer se fecha ou não, porque você vai precisar ver lá no bônus. No bônus 3 é como criar um plano de tratamento. Vou dar um spoiler aqui, talvez você saiba ou não, existem 2 tipos de plano de tratamento. Existe o plano geral e o plano específico. Lá eu te detalhe todo ele também. Também todos eles têm materiais para baixar. No bônus 4, é um treinamento em atendimento online, tem várias ideias, inclusive resoluções, um monte de coisa, cadastro do EPSI que você precisa, né, para atender online, de repente para reforçar se você já atende online, se você quer começar, quais são os primeiros passos, lá a gente te fala. E no bônus 2, um workshop sobre documentos psicológicos. Não sei se você sabe, mas a gente desenvolve muitos documentos psicológicos. Declaração, atestado, parecer, relatório multiprofissional, relatório psicológico, laudo. Como que eu faço isso? Lá no workshop a gente vai te explicando, um por um, qual é a finalidade, qual é a estrutura, o que precisa ter. Lá a gente te conta nesse bônus, tá? Gente, só os bônus já tá valendo pra caramba, viu? Tem muita informação lá, bem bacana.
E a gente está trazendo, inclusive hoje, mais um conteúdo novo, um módulo extra, que é a nossa grande novidade. Dentro do módulo extra, para quem já é aluno lá do curso avançado, dá uma olhadinha lá. A gente tem aulas sobre psicologia infantil, olha quantas sugestões vocês mandam e a gente vai tentando trazer. Tem também aula sobre terapia de casais, de repente você quer começar a atender casais, ou já atende, tem um monte de dúvida, tem uma aula lá, uma profissional, uma especialista nessa área. Sobre luto, também tem uma profissional que ela traz uma aula para a gente. Psiquiatria, gente, uso de medicação, tem uma aula também com uma psiquiatra incrível, eu super recomendo. E o que está entrando novo aqui é o transtornos alimentares. Eu havia comentado, e está aqui agora, inclusive, no slide também, né? Sobre transtornos alimentares, como que eu trabalho um paciente, por exemplo, com anorexia, com bulimia, com obesidade. Tem também uma profissional. São todas aulas com profissionais específicas, especialistas nas suas áreas. Só esse módulo extra também, gente, já está valendo bastante, tá? Inclusive, você pode assistir sempre, né? E aí, qual é o valor, né, do investimento? Eu nem acredito que seja um custo, tá? Porque é algo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O investimento do nosso curso avançado em TCC é esse que está aparecendo na tela para você, que é 497. Mas a gente sempre traz essa ideia aqui, né, dando prioridade para você que está comigo aqui ao vivo. Você não vai investir mais esse valor, vai ser muito menos. Vai ser 297, é o valor à vista, ou, se você quiser, você pode até parcelar em 12 vezes de R$ 29,64. Acho que dá menos de uma pizza aí no mês, viu? E aí, qual é essa oferta especial, Pri, até quando? Hoje que eu estou falando com você aqui, é 26 de fevereiro, até meia-noite. Pri, eu posso adquirir meia-noite 1? Claro que pode. Daí o valor volta, o investimento, volta para o valor real, que é 497, tá? Mas se você quiser adquirir, são R$ 200 de desconto. Por um ano, você tem acesso a tudo isso, aos módulos, materiais para baixar, tem o suporte, tem a comunidade dos alunos, enfim, tem muita coisa boa que eu tenho certeza que vai te ajudar a traçar essa roda aí da terapia eficiente, tá bom? Ó, o link está aqui no chat, se você quiser vir para o nosso curso avançado, inclusive eu já vi que tem alguns alunos aqui. A Antônia comentou que essa é uma abordagem nova, então vem estudar com a gente, Antônia, se você quiser, se você achar que é o seu momento. O link está aqui no chat, você clica, já se inscreve, comenta aqui, Pri, me inscrevi, eu quero dar boas-vindas para você. Gente, dúvidas podem perguntar. Dúvidas, perguntas, talvez eu tenha falado muito rápido, fica à vontade aí para perguntar, eu vou ler aqui as mensagens de vocês. A gente passou um pouquinho, que é natural, né? A gente dá uma média de, no mínimo, 45 minutos, mas é comum, natural também, às vezes, a gente passar alguns minutinhos, tá? Tinha aqui algumas indicações, né, de filmes, eu adoro. De vez em quando a gente coloca lá no Instagram também, sugiro lá alguns, recebo muitos de vocês também, tá? É sempre muito bem-vindo. Eu sou muito visual, então me ajuda bastante. E lembrando, gente, eu sempre falo, eu vou continuar repetindo, né? Eu falo que eu procuro viver o que para mim também funciona. Eu me lembro que quando eu me formei em 2017, já tem um tempinho já, e, inclusive eu estava mudando de cidade, para quem me acompanha sabe disso, eu vim para uma nova cidade, e claro que eu me sentia totalmente insegura, porque era tudo literalmente novo para mim. E aí, por onde que eu começava? Né? Eu lembro que eu fazia parte de vários grupos, pegava uma ideia aqui, eu sentia essa falta, era tudo muito picado para mim, era que na hora de juntar eu não sabia. E aí, pegando também essa experiência que a gente traz aqui para o nosso curso avançado. Aqui eu tenho certeza que você vai ver tudo muito amarradinho. E é claro, você que já é aluno, né? Que você vai vir ser aluno, você sentiu falta de alguma coisa, manda para a gente. Assim como esse. Vou botar aqui no slide, ó. Assim como esse módulo aqui extra. A gente recebeu muitas sugestões de outras aulas um pouco mais específicas. Então, por isso, a gente trouxe isso para dentro do nosso curso avançado. Psicologia infantil, terapia de casais, luto, uma psiquiatra falando todo o processo de medicação, ela explica super bem, de uma forma muito didática também, e transtornos alimentares, que também são assuntos muito comuns no processo de terapia. Então, a gente está sempre tentando trazer para dentro dos nossos projetos aquilo para te ajudar, para reforçar com toda certeza o teu processo de terapia. Para quê? Para tornar ele mais leve, tornar ele mais tranquilo, tornar ele mais transparente e com toda certeza também te oferecer aí um pouco mais de segurança, que se claro, né, o que você
está buscando, se é isso que você está precisando nesse momento. Fica aqui o meu convite para você. A Jéssica está aqui agradecendo pela aula. Obrigada a você, Jéssica, obrigada mesmo. Eu não falei no começo, quem quiser, né, pode marcar a gente no Instagram, que você estava aqui na nossa aula do Grupo de Estudos em TCC. Está aí o meu convite para você avançar um pouco mais, se sentir mais segura. A gente está finalizando. Vou lá para meus stories, vai rolar agora um quiz, perguntas e respostas sobre a nossa aula. E aproveita, né, se você quiser, se é o seu momento, independente daquele momento que você se percebe agora, aproveita esse desconto aí de R$200, que eu acho que ajuda bastante, né? Vamos fixar um pouquinho o conteúdo dessa aula aqui. Vou lá para meus stories, vou ficar esperando você lá. Acho que mais nenhuma dúvida, né? Sugestões, feedback, fique à vontade. A gente está finalizando, então, o nosso encontro. Amanhã a gente vai mandar o material dessa aula para vocês lá no grupo. Lembrando, se você não está, chama a gente lá no direct, tá? Muito obrigada pela preciosa partilha. Pri, adorei a novidade dos módulos extras no curso avançado. Já já chego para fazer parte da turma. A Wanda comentou. A Wanda é da África, né, Wanda? Você tinha comentado? Se eu estiver errado, me corrija. A auxiliadora Mourão também está agradecendo. Obrigada a você. Wanda, quando quiser, venha. Venha no seu momento, no momento que fizer sentido para você, tá bom? A Cosme Valda está aqui com a gente. Sempre bom esses encontros. Muito obrigada, Pri. Agora são os feedbacks. Eu amo, né? Os elogios, o carinho. Obrigada, Pri, você é maravilhosa. A Elizabeth. Sou sim de Cabo Verde, a Wanda. Boa noite, ótima aula, que ele comentou. Gente, eu que agradeço muito vocês terem parado hoje, 26 de fevereiro. Confesso que foi um final de semana bem corrido, mas graças a Deus consegui, né, concluir aqui o meu compromisso com vocês. Eu espero muito que todo o conteúdo dessa aula possa te ajudar, e eu acho que o material que eu vou mandar para vocês vai ajudar mais ainda. Tudo isso que eu falei de forma bem detalhada, espero a outra daqui torcendo. Se você quiser avançar no TCC, vem fazer parte do nosso curso avançado, que vai te ajudar bastante, assim eu espero, viu? Ó, beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Vou lá para meus stories, vamos lá ver quantas perguntas você consegue responder, acertar da nossa aula de hoje, viu? Tchau, gente!